vamos fazer contato com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio. Boa noite, André. Vamos ver para vocês aí, Glau. Como é que tá o tempo por aí? Pois é, aqui está bem frio, pelo menos em São Paulo, com uma chuva que veio aí. Aqui não chega a ser aquela chuva forte, mas aquela chuva consistente, persistente desde ontem à noite, o que piora, né? Essa sensação térmica. Aí tá calor pelo jeito, né, André? Aqui muito calor, né? Eu tô aqui de casaco porque eu tô dentro de uma sala de imprensas aqui do badminton, né? Daqui a pouco tem o jogo do Igor Coelho e eles colocam um ar-condicionado bem gelado, então eu sempre trago um casaco junto na bolsa. O pessoal acho que não entende muito bem, mas é necessário, viu? Eu acompanhava inclusive as competições de judô nessa madrugada nossa aqui, dia aí para vocês, e os atletas estavam suando bastante, né? Mesmo o ginásio tendo ali uma refrigeração, a temperatura externa de 30 graus não era suficiente ali, porque não é muito comum você ver os atletas daquela forma, né? Então parece que o calor está castigando todo mundo. Se castiga quem está no ar-condicionado, imagina quem faz ali o esporte ao ar livre, né, André? Exatamente, muito quente mesmo. Acho que eu não peguei um dia com menos de 30 graus por aqui, viu? Mesmo no dia do tufão, que foi ontem. E André, eu queria que você falasse primeiro aqui, dando destaque para a notícia da Simone Biles, que não vai competir no individual geral feminino. Como é que caiu essa notícia aí para as pessoas que estão acompanhando os Jogos de Tóquio? Bom, como uma bomba, né? Nem poderia ser, né? A Simone Biles, que é a grande ginasta do mundo nos últimos anos, talvez uma das maiores da história, ela competindo na final por equipes ontem, saiu mancando, saiu machucada, todo mundo ficou, né, em polvorosa, esperando para ver o que ia acontecer, e de fato ela hoje foi confirmado que ela está fora da final do individual geral, né? Então seria praticamente uma medalha garantida para os Estados Unidos, um ouro que ninguém discutia, agora ficou em aberto, né? Ninguém sabe bem o que vai acontecer na competição do individual geral. A competição do individual geral é que quando os atletas participam de todos os aparelhos, né? E uma somatória final das notas de todos os aparelhos gera campeão. E nessa pode sobrar aí para nossa brasileira, né? Para nossa Rebeca Andrade, porque ela foi a segunda melhor nota na fase classificatória. São 24 atletas que passam. Ela passou com a segunda maior, a primeira, claro, foi a Simone Biles, e agora então são 23 na final, e a melhor nota da final, ou a melhor nota de quem se classificou para a final é a da brasileira Rebeca Andrade. Vamos esperar, vamos ver o que acontece, né? A final é uma coisa diferente, nunca é bom colocar muita pressão na menina, né? Mas quem sabe aí surja uma nova medalha que talvez a gente nem esperasse tanto. Não é bom a pressão justamente tendo em vista o exemplo da Simone Biles, né? Porque a avaliação médica foi feita e ela acabou desistindo por conta de cuidar do seu próprio bem-estar, né? Da sua saúde mental. Nós tivemos a eliminação de um dos símbolos dos Jogos, que é a Naomi Osaka, tenista, que ascendeu a pira olímpica, inclusive ela também havia desistido de Roland Garros, justamente falando que precisava cuidar da sua saúde mental, e agora ela admitiu que não conseguiu lidar com a pressão. Isso é um ponto muito importante, André, porque as pessoas acham que os atletas são super-heróis e não são. São gente de carne e osso, a gente sente pressão todo dia. Todos nós temos que cuidar da nossa saúde mental, e isso é um problema que acaba ficando escondido porque as pessoas acham que isso é uma fraqueza se falar da questão da saúde mental, e não é, né? Ela é fundamental para qualquer pessoa, principalmente para atletas que são aí pressionados por resultados o tempo todo. Às vezes as pessoas colocam as suas próprias expectativas, né? As expectativas que tem para a sua vida, para um atleta, para um time. Então é importante que essa questão venha à tona também, André. Exato, você tocou num ponto muito importante. E quando a gente está aqui, a gente passa, quando termina a competição, e a gente vai para um espaço aqui chamado Zona Mista, que é um lugar onde a gente encontra os atletas para fazer entrevista. E eles são obrigados a passar por lá. Eu não sei se a palavra certa é obrigados, mas eles passam por lá invariavelmente. É muito raro não passar. O Medina não passou. Mas em geral eles passam. E aí você encontra lá aqueles atletas que você endeusa muitas vezes, você encontra um ser humano mesmo. Hoje mesmo no judô, você citou o judô, né? A gente tinha a Maria Portela, que estava com grandes chances de medalha, ela perdeu na segunda luta, uma luta até meio contestável, dificílima, levou 15 minutos, uma batalha. E ela, na hora que ela estava saindo para conversar com a gente, foi conversar respeitosamente, mas ela estava em prantos, né? Chorando mesmo, não conseguiu parar de chorar um tempo, precisou respirar. Quer dizer, a parte mental realmente
é importantíssima, e é o que você falou, eles são pessoas, são seres humanos com muitas dificuldades e que carregam muito peso, né, muitas vezes da família inteira, né, de anos de treinamento, e é tudo decidido ali, em alguns minutos, às vezes até em um erro de arbitragem, num erro cometido, às vezes chega até a ser cruel, viu? Você citou o caso da Maria Portela, que acabou perdendo ali por ter foi a luta mais longa, né? Foram mais de 12 minutos, né? Foi pro Golden Score 15 que acabou. minutos, 15 minutos, foi pro Golden Score 15 que acabou minutos. não existindo no fim das contas, porque ela foi punida com 3 Shidos, que são aquelas punições por falta de combatividade, mas houve um golpe a favor dela ali, que seria classificado como um vazar e que teria, inclusive, lhe dado a vitória, e se a bateria do Gabriel Medina foi contestada, a decisão dela foi muito mais contestada, inclusive judocas, não só brasileiros, né, de fora do Brasil, contestando a decisão ali que acabou tirando a vitória dela. Então foi um negócio. Quando acabou ali, a Maria Portela desabou no choro, foi assim, muito tocante, e você fica imaginando, né, André, quanto tempo a pessoa se preparou para aquilo. Terceira Olimpíada, ela na primeira luta resolveu de forma muito fácil e chegou ali na segunda, infelizmente aconteceu isso, né? Pois é, e vale lembrar que a Maria Portela, apesar de toda essa polêmica em relação a essa queda, a esse possível ou suposto vazare, ela não chegou lá e não reclamou da arbitragem, né? Vamos dizer assim. Ela falou que não, que não pode pensar no juiz, que se ela tivesse resolvido a luta antes, não teria nenhum tipo de problema, e ela assumiu toda a responsabilidade pela queda, né? Pela derrota. É uma atleta admirável mesmo, uma verdadeira campeã na maneira de se postar. Você lembrou bem, André, essa postura dela depois, né, não culpando a arbitragem, assumindo ali a sua responsabilidade, já se preparando, inclusive, porque ela participa da equipe brasileira que vai disputar ainda o judô por equipes. Então foi uma postura admirável, uma pessoa assim impressionante, né? Agora temos outros atletas brasileiros também, André, que estão fazendo história. O tênis feminino, a Laura Pigossi, a Luiz Stephanie, que estão nas semifinais. Eu assim fiquei muito feliz, né, quando acordei e já vi essa notícia. Foi algo impressionante. Conta pra gente o que aconteceu aí, mais esse avanço do tênis feminino brasileiro. Pois é, e ganharam de virada, né? Elas pegaram uma dupla dos Estados Unidos, né? A Jéssica Pegula e a Bethany Matket-Sands, saíram perdendo, né? E depois conseguiram virar o jogo, fizeram 2-1 e estão nas quartas de final. Estão nas semifinais, desculpa. Elas vão disputar agora um lugar na grande final e de qualquer maneira vão brigar por medalha, porque se perderem vão disputar o bronze. A Laura Pigossi e a Luiz Stephanie são duas atletas que jogam essencialmente duplas, jogam também as simples, mas elas apostam mais nas duplas. E a Luiz Stephanie, que na verdade é a Luiz Stephanie, é a 23ª do mundo no ranking da WTA. Então ela já é uma atleta bem conhecida aí do circuito. Ela joga com uma norte-americana chamada Halle Carter, e elas conseguiram inclusive chegar nas quartas de final do US Open no ano passado, ganharam dois títulos de WTA. É uma atleta já que está crescendo bastante. A Laura Pigossi nem tanto, ela é número 188 do mundo, ela corre um circuito que não é o circuito mais importante, é um circuito do ITF, que tem vários campeonatos para os atletas se manterem ou tentarem crescer pelo mundo inteiro, mas ela juntou com a Luiz Stefani e está fazendo um belo papel aqui nas Olimpíadas. Inclusive, ela está jogando agora com o Marcelo Melo nas duplas mistas contra a dupla do Novak Djokovic. O jogo deve estar começando nesse momento, se é que já não começou. Inclusive eu vi ontem o calendário e essas duas partidas estavam programadas para o mesmo dia. Eu pensei, não é possível, né? É muita. Mas vamos lá, né? Vamos torcer. E lembrando que esse é o melhor resultado do tênis feminino na história das Olimpíadas, também igual ao melhor resultado do tênis brasileiro nas Olimpíadas, já que Fernando Meligeni em 96 ele chegou num quarto lugar. Agora a nossa dupla feminina pode superar esse resultado. Mas temos mais gente fazendo história aí também, André. Bom, temos o Marcos da Almeida, né, o nosso querido Marquinhos no tiro com arco, também ele surpreendeu, ganhou duas, não sei se é bem partida que a gente chama, né, ganhou dois duelos no tiro com arco, um contra o Patrick Houston da Grã-Bretanha e outro contra um holandês chamado Stef van den Berg. E ele também passa a ser o primeiro brasileiro a chegar nas oitavas de final.
Agora tem um duelo um pouco mais difícil, né? Vai pegar um italiano Mauro Nespoli, que ele foi ouro em Londres 2012 e foi prata em Pequim 2008. O jogo é na sexta-feira, às 9h30 da noite, pelo horário de Brasília. E o curioso é que o Marquinhos, quando ele fez o ranqueamento, que é aquela primeira fase do campeonato, que não é eliminatório, ele só serve para os atletas para definir a chave eliminatória. Eles fazem uma performance e conforme cada um vai me ranqueando, forma-se as chaves, né? O verdadeiro mata-mata. E ele foi muito mal, ele ficou em 40º, ficou bem chateado, mas ele disse uma frase na hora, ele disse assim: ninguém aqui lembra quem foi o primeiro da classificatória da Rio 2016. E é verdade. Então agora ninguém lembra mais da fase classificatória, ele passou e agora vai disputar as oitavas de final, já fazendo história para o Brasil. Uma bela competição do Marquinhos. E outro também que vai continuar seguindo, fazendo história, já fez, né? Mas é o Hugo Calderano, que daqui a pouco tem uma partida duríssima no tênis de mesa. Um jogaço, né? O Hugo Calderano, ele está seguindo o planejamento dele era ranquear, a gente falou disso esses dias aqui, né? Era ranquear entre os 4 melhores para conseguir uma chave onde ele não pegasse nenhum chinês pelo caminho. Tá dando certo. E agora vem o último passo, né? Ele vai enfrentar a partir das 9 horas aqui um alemão chamado Dmitry Otstarov. E ontem, né, ele conseguiu uma vitória espetacular sobre o coreano Yang Eugene, que é um coreano muito difícil de bater, um sul-coreano muito difícil de bater. Ele estava perdendo por 3-2 e conseguiu uma virada nos 2 últimos games ali praticamente perfeitos e passou. Está agora nas quartas de final e agora vai enfrentar esse alemão para ver se passa. Se passar, vai pegar o Malong, que é um chinês, chamado Dragão Gordo, bicampeão olímpico, campeão mundial muitas vezes. Vai ser uma batalha bem difícil para ele, mas quem sabe, né? De qualquer maneira, se ele passar, né? Agora o jogo começa às 9 horas, se ele passar, ele já estará nas semifinais e vai brigar por medalha também. Torcendo muito pro Calderano, torço muito por ele, eu gosto muito dele, admiro demais a história dele. Ele é um fenômeno de mente, ele gosta muito de cubo mágico, por exemplo, ele é daqueles que vira o cubo em 10 segundos, 20 segundos, ele sabe todas as capitais do mundo, sabe bandeira, fala um monte de língua, é um pequeno gênio e decidiu canalizar essa genialidade no tênis de mesa. Ele que tentou jogar vôlei também quando era mais novo, ele é alto e na hora do vamos ver, entre as duas opções foi pro tênis de mesa, acho que ele acertou, viu? É curioso, né? Isso, às vezes a pessoa começa numa modalidade e vai para outra. Ontem via também a participação da Fabiana Silva no badminton, ela que começou na vela, no projeto Grael, inclusive, do Las Grael. Um dia ali um dos instrutores chegou com o badminton, né, que é a popular peteca, né? Chegou, ela gostou do esporte, acabou mudando de modalidade e aí tá na Olimpíada, né? Foi reserva em 2016, veio para a Olimpíada de Tóquio também, acho que tem um futuro bom nessa modalidade. Agora, outro esporte também que tem histórias magníficas sempre é o boxe, né? E temos boas notícias aí do boxe nesse dia, André? As notícias. Temos o Keno Marley. O Keno Marley, que é um garoto, né? Ele é muito novinho, ele foi campeão dos Jogos Olímpicos da Juventude em 2018, outro dia. Né? Foi vice-campeão pan-americano em Lima em 2019 e ganhou a primeira dele. Ganhou a primeira, está nas quartas de final. E é uma grande aposta do boxe brasileiro, do boxe olímpico brasileiro para Paris 2024. Ele é realmente bem novo. Só que ele está indo bem. O pessoal acredita que ele possa causar algum estrago por aqui também. Né? O boxe, o pessoal acredita mais na Bia Ferreira. A Bia Ferreira é a grande aposta de medalha de ouro do Brasil hoje. Por incrível que pareça, né? Não é futebol, não é nada disso, não é vôlei, não é nada disso. É a Bia Ferreira no boxe feminino. Ela ainda não está competindo, mas ela é praticamente imbatível. Ela tem mais de 130 lutas, 130 vitórias, 5 derrotas. Em 29 competições, ela fez pódio em 28, é atual campeão mundial militar, campeão de Jogos Pan-Americanos, é praticamente imbatível. E ela espera-se, né, que ela faça a final com uma irlandesa, a Kelly Harrington. Então vamos esperar a Bia, que a final dela vai ser no último dia, no dia do encerramento. Então a gente pode fechar os Jogos Olímpicos aí com uma bela medalha de ouro. Por enquanto estamos só com o Keno Marley, que está nas quartas de final, e o nome dele de fato tem a ver com o Bob Marley, né? O irmão dele gosta muito, né, do astro do reggae jamaicano, ele também fala que gosta, e por conta disso, o nome dele na verdade é Keno Machado, mas ele adotou o nome Keno Marley. Eu particularmente gosto muito de reggae também, sou fã do Bob Marley, então é mais um motivo para gostar do Keno, viu?
Lembrando aqui que o boxe já trouxe e traz medalhas para o Brasil desde as Olimpíadas de 2012, a Adriana Araújo, o Robson Conceição, os irmãos, o Esquiva Falcão também. Então a gente tem aí uma torcida muito grande para o boxe brasileiro e que está subindo, né? Está ascendendo. Tomara aí que firme pé nas Olimpíadas de Tóquio também. André, queria agradecer sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até amanhã. Eu que agradeço a vocês por me chamarem sempre e até amanhã. Conversamos aqui com o jornalista André Rossi, direto de Tóquio, no Japão. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.